Ok, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do Recomendo e hoje, agora, é o momento aprender. Meu nome é Alexandre Damiani, sou um dos fundadores do Recomendo e hoje sou o palestrante do dia. Hoje eu vou falar para vocês os 6 P's da mente empreendedora. Então anota que é pouca coisa, é muito simples e eu falo que ter sucesso no empreender é muito simples. Não disse que é muito fácil, eu disse que é muito simples. A maioria de nós sabe o que tem que fazer, a maioria de nós sabe as ferramentas que tem que usar, tem o conhecimento aqui, mas a gente deixa de colocar em prática o que a gente precisa colocar em prática todos os dias. Então, eu vou falar rapidamente aí durante 20 minutos, 6 P's que são extremamente importantes para que você tenha sucesso no mundo empreendedor. Claro que não é só isso para ter sucesso, mas esses 6 P's já vão ajudar bastante, tá bom? O primeiro P que a gente vai falar aqui para vocês é o ponto de partida, ok? Ponto de partida hoje é muito importante. Quando você clica lá no seu Waze, no seu Google Maps, a primeira coisa que ele te pergunta é o ponto de partida? Não. Por que ele não te pergunta o ponto de partida? Porque ele já sabe onde você está. Ele pergunta simplesmente o ponto de chegada. Mas atendendo nesses últimos tempos aí várias empresas como consultor, como auxiliar, como amigo, o que eu percebi? A maioria das empresas, infelizmente, não sabem exatamente onde estão hoje. Então, se eu perguntar para a Cristina, por exemplo, não precisa responder, tá bom, Cris? É só um exemplo aqui, tá? Se eu perguntar para a Cristina, por exemplo, quantos clientes ela tem ativo hoje? Pode ser que ela saiba, pode ser, mas aí já pode ser que ela não saiba, ok? Agora, se eu perguntar para ela quantos, Cristina, já deixaram de ser seus clientes, duvido que ela saiba essa informação. Quantos desses clientes são semanais, quantos são quinzenais, quantos são mensais? Qual é o ticket médio dos seus clientes? Quanto é que você gasta por cada limpeza que você faz? Quanto é que você gasta de produto? Quanto é que você gasta de hora de pessoa trabalhando? Quantas casas você consegue limpar por dia com qualidade? Uma equipe de 2 ou de 3 rendem mais? Qual é o produto mais adequado? Onde comprar mais barato? Onde eu vou fazer campanha para começar a adquirir mais clientes? Eu quero mais clientes? Porque a Cristina, por exemplo, pode descobrir uma série de coisas. Ela pode descobrir, por exemplo, que ela não quer mais clientes, mas ela quer trocar clientes que fazem apenas uma vez a cada 15 dias por clientes semanais. Ela quer trocar clientes de casas menores por casas maiores para aumentar o ticket médio dela, porque o tempo de limpeza é mais ou menos a mesma coisa em todos os lugares. Será que ela estuda o business dela? Então, primeira coisa que a Cristina, a Marli, o Wellington, o Wilson tem que fazer hoje ou amanhã, sentar com os seus sócios, sentar com os seus colaboradores, enfim, e estabelecer uma meta para 2021. Só que eu só consigo estabelecer uma meta para 2021 se eu sei onde eu estou hoje. Então a Cris chega com a sócia dela e fala assim: ah, ano que vem eu quero ter 100 clientes. A pergunta é: quantos clientes eu tenho hoje? Ah, o ano que vem eu quero ter 100 clientes com ticket médio de US$ 200 por mês. Ok. Qual é o seu ticket médio hoje? Ah, o ano que vem nós temos meta de perder no máximo 5% dos nossos clientes. Ok. Quantos eu perdi no último ano? Ah, eu tenho uma meta de gastar menos em produto do que eu gasto hoje. Ok. Quanto eu gasto hoje? Então, primeira dica, pessoal, é muito importante saber onde é que você está neste exato momento para buscar novos fornecedores, buscar novos bairros. A Cristina pode descobrir, talvez, que ela é muito forte em determinado bairro e ela não está em outro bairro. Então, quem sabe trabalhar um outro bairro, conseguir lá 5, 6 clientes, como ela trabalha muito bem, ela já viu que ela é muito bem recomendada, para ela entrar num bairro novo, basta ela entrar em 2, 3 clientes, que eles vão começar a recomendar ela, ela vai começar a crescer. Então, a Cristina pode, por exemplo, trazer uma estratégia seguinte: ao invés dela investir muito dinheiro em marketing, quem sabe ela criar uma campanha de uma limpeza gratuita, de uma demonstração do seu trabalho. Tudo que eu estou falando aqui, Cris, Wellington e Marli, é só coisas para vocês pensarem. Eu não conheço o business de vocês, eu estou só dando orientações de como é que eu acho o meu ponto de partida, ok? Então é muito importante você entender
que o ponto de partida ele é a base de tudo. Então, antes de você começar a pensar em marketing, começar a pensar em vendas, começar a pensar em investimento, começar a pensar em reestruturação, começar a pensar em mandar gente embora ou contratar gente, você tem que olhar como é que você está hoje. Então, é extremamente importante. Depois que você descobre como é que você está hoje, aí sim nós vamos para o papel. Nós vamos colocar no papel aquilo que a gente quer, as metas que a gente quer, o que a gente deseja para a nossa empresa no ano que vem, o que a gente quer como que a gente quer ser reconhecido dentro do mercado, saber quais desafios eu vou enfrentar no caminho. E é muito importante que o empreendedor entenda, a cada escolha que você faz, algo você vai ter que abrir mão. Isso é fato no empreendedorismo, né? Se a Cristina resolve trabalhar mais, ela sabe que ela vai ter menos tempo em casa. Se ela decidir ter mais tempo em casa, ela sabe que ela vai ter mais tempo de trabalho. Então, ela vai ter que decidir, talvez contratar mais pessoas que vão fazer o que ela faz hoje, para que ela possa ter mais qualidade de vida. Então, cada empreendedor ele vive um momento diferente. A Cristina falou que está há 20 anos no mercado. Espero que ela não trabalhe tanto hoje como ela trabalhava 20 anos atrás. Essa é a vida do empreendedor. Ele tem que entender que empreender, cada vez ele passa a ser mais estratégico e cada vez a empresa começa a crescer sem depender dele. Então é muito importante você entender isso, é saber que você tem que abrir mão de algumas coisas. Assim, o segundo P é o seu propósito de vida, né? Como é que a Marli quer ser reconhecida dentro do mercado de oficina mecânica? Quais conquistas ela quer para a mecânica dela? Ela quer ganhar algum prêmio importante na área de mecânica? Ela quer sair num jornal ou revista? Ela quer ganhar algum prêmio como empreendedora? Ela quer ganhar algum certificado como a melhor mecânica da Flórida, como ela descreveu? Ela quer ser reconhecida pelos clientes como a mecânica mais barata? Ela quer ser reconhecida como a mecânica mais rápida, ela quer ser reconhecida como a mecânica mais especializada em câmbio, ela quer ser reconhecida. Então, é muito importante você entender que a sua empresa, você precisa criar diferenciais para ela. Pode ser que a Marli descubra, por exemplo, que talvez vender pneu é um bom negócio na mecânica. Só que para vender pneu, não adianta ela comprar 3, 4 pneus e colocar ali. Ela tem que ver se ela pode talvez se emparcerar com uma empresa forte de pneus que não está na região que ela está e começar a revender esse produto sem precisar de um grande investimento. Será que a Cristina não acha um outro fornecedor de produtos de limpeza de casa? Porque a marca dela, Cristina, é muito boa e ela vai conseguir, inclusive, talvez, vender os produtos que ela tem para os clientes dela. Enfim, estou aqui só, de novo, né, pensando em coisas sem conhecer o business de você. O Wellington, né, com a Royal Mortgage. A Royal, será que tem que participar de eventos, tem que participar de palestras, tem que participar de conferências, ou seja, como é que eu quero ser reconhecido, tanto a minha empresa como eu, pessoa empreendedora, né? E é muito bacana, a Cristina falou da simpatia dela ao entrar nas casas, da equipe dela, ou seja, que luz que eu quero levar para os meus clientes. Quando eu saio da mecânica da Marli, eu saio feliz ou saio triste? Né? Às vezes o orçamento não é muito legal, né? Eu olho aquele orçamento e falo, putz, vou ter que deixar aqui metade do meu salário. Ok, mas mesmo assim eu sei que eu estou sendo bem atendido, mesmo assim eu sei que eu estou pagando algo justo, mesmo assim eu sei que eu estou sendo beneficiado. Então, quando o Wilson ontem entregou o ar-condicionado dele móvel, que luz ele deixou naquela casa. Imagina a alegria daquela família em saber que pode contar com alguém e não dormiu no quente. A gente pode parecer que é um detalhe, mas o detalhe é para nós, para aquela família que recebeu o ar-condicionado, não foi um detalhe. Foi a diferença de uma boa noite de sono ou uma péssima noite de sono. Então, é muito importante a gente entender isso, né? Quando a Cris sai das casas e o cliente entra com aquele cheirinho, que luz que ele recebe. A gente pode, às vezes, não acreditar nisso, mas toda vez que a gente passa por algum lugar, a gente deixa uma marca. Eu dei o nome aqui de luz, a gente deixa uma marca. Essa luz pode ser uma luz boa ou ela pode ser uma luz não muito boa. Você já deve ter passado por isso. Quando entra alguém no ambiente, você fala, nossa, o ambiente ficou meio estranho agora, né? O ambiente ficou carregado, o ambiente ficou pesado,
Porque entrou a pessoa mal-humorada, reclamona, de mal com a vida, e ela acaba deixando o ambiente ruim. Quando eu entrei aqui, a Cris abriu a câmera dela lá dando bom dia! Isso muda a minha energia, muda a minha luz. Então a gente tem que entender que o propósito de vida nosso, ele é feito de detalhes e vai fazer muita diferença na sua vida. Então, que histórias você quer que as pessoas contem sobre você? O que será que eu falo da Marli quando ela não está comigo? O que será que eu vou falar da Cris quando ela não está comigo? Que histórias vão contar de mim? Então, é muito bacana a gente entender que a gente faz parte da vida das pessoas. Então, a gente tem que deixar algumas histórias. E o Sérgio não está aqui agora, senão eu ia brincar com ele. Quando você não estiver mais aqui, deixou lá $1 milhão no seu seguro de vida, que lembranças vão ter de você? Isso é muito bacana, pessoal. É o nosso legado, né? É a nossa trajetória. Quantos você terá transformado em sua jornada? Quantas meninas, falo meninas com muito amor, porque eu não falei, né, Cris? Minha esposa trabalhou na limpeza por quase 2 anos. Quantas meninas hoje dependem da Cris? Para pagar suas contas, para alimentar seus filhos, para comprar o seu carro, para viver. Quantas pessoas dependem da Cris? Será que a Cris sabe da importância que ela tem para essas pessoas? Então, é muito importante vocês entenderem que a gente tem uma responsabilidade muito grande como empreendedor. Então, é muito bacana. Será que o Wilson sabe qual a diferença que ele faz nos clientes dele quando ele atende os clientes dele? A Marli, o Joe, o Wellington, ele escreveu aqui que precisou sair, enfim. Mas é muito importante que vocês pensem nisso. Bom, descobri meu ponto de partida, descobri meu propósito de vida, agora é que eu começo a fazer um planejamento. Eu vejo muitas pessoas começando pelo planejamento, vai dar errado. Por quê? Porque não tem o ponto de partida e não tem qual é o meu propósito de vida. Então, eu tenho que alinhar o meu planejamento com o meu propósito de vida. Eu tenho que alinhar o meu planejamento com a missão da minha empresa. Eu tenho que alinhar o meu planejamento com os sonhos da minha empresa. Eu tenho que alinhar o meu planejamento com o que eu quero que a empresa aconteça. Então, é muito importante você entender que planejamento é saber que, olha o que eu vou falar, que a cabecinha de vocês agora vai bagunçar um pouquinho, mas no final do slide eu explico. As maiores vitórias que você vai ter na vida vai acontecer por acaso. Olha, estou falando de planejamento, mas as maiores vitórias na sua vida aconteceu por acaso. Os melhores clientes que você conseguiu não foi planejado, foi por acaso. O seu casamento, a Marli não acordou de manhã e falou, hoje eu vou encontrar o homem da minha vida e vou casar. Não, não foi isso que aconteceu. Foi por acaso. Empresas você comprou por acaso, empresas você vendeu por acaso. A sociedade que a Cristina fez, ela não acordou de manhã e falou, hoje vou ser sócio dessa mulher. Não, isso aconteceu por acaso. Segura aí que eu vou explicar o por acaso, tá bom? Os maiores sucessos vão acontecer por acaso. Só que este acaso, ele tem um nome. É preparo, sorte, disciplina, habilidade e conhecimento. Tem gente ainda que diz para mim, Alexandre, sorte não tem nada a ver com sucesso. Tem sim. Tem sim. Muitas pessoas trabalham tanto quanto você, mas não conseguem atingir o sucesso que você atingiu. Pitadas de sorte fazem bem. Mas só sorte não te leva a sucesso. Não foi isso que eu disse. Eu disse que a sorte é um tempero da sua jornada. Só que você tem que estar preparado, você tem que ter disciplina, você tem que ter habilidade e conhecimento. Qual é a diferença de habilidade e conhecimento? Conhecimento é você pegar um livro de mecânica, ler lá o livro Como Trocar Óleo. Aí eu fecho o livro, vou lá para a mecânica da Marli e vou trocar óleo. Vai dar certo? Não. Por quê? Porque trocar óleo é um conhecimento que precisa de habilidade. É a mesma coisa do Wilson. Vou pegar lá o livro de ar-condicionado e vou trocar o ar-condicionado da minha casa. Pode até dar certo, mas a chance de dar errado é muito grande. Por quê? Porque eu tenho conhecimento, mas eu não conheço a parte prática, a habilidade. Então, para a gente entender a diferença de conhecimento e habilidade, é simples. Conhecimento é teoria, habilidade é prática. Como é que eu fico muito hábil no meu business? Como é que a Cristina vai se tornar uma pessoa hábil em limpar casas? Só tem um jeito, viu, Cris? Limpar 200, 300, 400 casas. Aí ela vai poder dizer,
eu faço melhor do que ninguém. E aí, quando uma menina nova entrar para trabalhar com ela, ela vai ensinar a parte prática. Porque acontece, Cris, a menina chega para trabalhar com você e fala, não, eu já sei, eu faço em casa, eu conheço tudo de limpeza. E aí ela vai descobrir que limpar a casa dela, limpar 4 casas por dia, numa equipe de 3 pessoas, não é como ela achava que era. Então, é conhecimento e prática. Então, planejamento estratégico, pessoal, é a soma de todos esses fatores. Planejamento estratégico não é o operacional, pessoal. Operacional tem outro nome. Planejamento estratégico é o pensar da empresa. Então, para eu conseguir pensar da empresa, eu tenho que conhecer o meu mercado, eu tenho que conhecer os meus clientes, eu tenho que conhecer o cenário, eu tenho que conhecer a crise. Então, agora com o Covid, o que afetou a Cristina? Então, hoje ela tem que talvez fazer a limpeza de casas que antes ela limpava com a casa vazia e hoje ela limpa com os moradores lá dentro. É diferente, sim ou não? É diferente, tem que se adaptar. Então, tem que entender o que o mercado trouxe para o seu business. A Marli, por exemplo, na época de confinamento, foi prejudicada. Por quê? Porque ninguém saía de carro. Então, se eu não saio de carro, por que eu vou usar um mecânico? Né? Então, a gente tem que entender, conhecer o cenário. Então, planejamento é pensar sobre o seu business. E planejamento vai te dar rota, direção, velocidade, investimento e necessidade. Adianta eu andar correndo se eu estou indo na direção errada? Eu vejo muita gente acelerada. Ah, estou trabalhando para caramba, trabalhando para caramba. E o resultado? O resultado está péssimo. Por quê? Porque você está trabalhando na direção errada. Você fica despendendo tempo onde não é importante. Depois do planejamento, a gente vai para a parte que eu, Alexandre, mais gosto. Eu gosto do operacional. Eu sou esse cara que eu amo estar aqui hoje na reunião. Eu gosto do pega para capar. Eu gosto de estar com a mão na massa. É o que eu gosto de fazer. E o operacional, pessoal, ele exige muito do colaborador. O operacional ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter uma estratégia, ele tem que ter colaboração, ele tem que saber qual é o schedule, qual é o organograma, ele tem que entrar em ação, ele tem que checar se o que ele está fazendo está dando certo e implementar coisas novas. Eu tenho certeza que a Cristina não limpa a casa hoje como ela limpava 20 anos atrás. Por quê? Porque ela aprendeu produtos melhores, ela aprendeu formas melhores, ela aprendeu equipamentos melhores, ou seja, ela conheceu uma nova forma de fazer a mesma coisa que ela faz hoje em menos tempo, com mais produtividade e com mais qualidade, que é o que ela tem que fazer, sim ou não? Ela tem que entregar para o cliente uma casa limpa, o mais rápido possível. Por quê? Porque ela ganha por hora. Então, estamos olhando para o business. Então, o plano de ação nada mais é do que pegar lá o planejamento estratégico e colocar em ação. Vou dar um exemplo muito básico que serve aqui para todo mundo. Quero mais clientes. Ok, eu quero mais clientes. Então, vamos dizer que a Marli descobre que ela precisa de mais clientes e quer mais clientes. Bom, a Marli tem que entender números. O que é entender números? Bom, para cada 10 ligações que eu faço, um cliente aparece. Para cada $50 que eu gasto no Google, um cliente aparece. Ela tem que saber números, porque só os números vão ajudá-la a fazer o que tem que ser feito. Então, vou pegar o exemplo aí da Marli. Vamos dizer que vai ser por meio de ligação. A Marli descobriu que a cada 10 ligações ela ganha um cliente. Então, ela quer 30 clientes novos. Quantas ligações ela tem que fazer? 300. Então, já descobriu o número. Tem que fazer 300 ligações para 30 clientes. Agora eu preciso saber o seguinte, eu quero esses 30 clientes em quantos dias? Ah, eu quero 30 novos clientes nos próximos 30 dias. Bom, se eu tenho que fazer 300 ligações em 30 dias, são 22 dias úteis, a Marli não quer trabalhar de sábado e domingo, então são 22 dias úteis, ela vai fazer 15 ligações por dia. Pô, Alexandre, mas não sei se eu consigo fazer 15 ligações por dia. Bom, então seu plano de ação está quebrado, está furado. A matemática ela é perfeita. Ou você consegue fazer as 15 ligações por dia, ou você não vai ter 30 clientes novos. Simples assim. Alexandre, mas onde é que eu vou conseguir 300 prospects? É fácil. Pega os seus clientes atuais, aqueles que você sabe são satisfeitos com você, e pede recomendação. É simples, pessoal. Começa a fazer postagens no YouTube, postagem no Facebook, postagem no Instagram. Vocês aqui que estão na sala talvez nem precisem ouvir isso, mas para empreender e ganhar dinheiro tem que trabalhar. E tem que trabalhar muito forte. E tem que ter sequência.
Vou brincar com a Cristina, né? 20 anos, agora não precisa mais trabalhar todo dia, não vou mais segunda, não vou mais sexta, sexta eu saio meio-dia. Pode, pessoal, pode, desde que ela esteja no momento que ela não quer mais clientes ou que a empresa não depende mais dela. Agora, às vezes a matemática não fecha, por quê? Porque eu quero trabalhar menos, quero ganhar mais e não tenho quem faça por mim. Aí não vai dar certo, você vai ter que colocar a mão na massa, tá bom? Então, plano de ação. E aqui eu dou uma dica, gente, divirta-se com o plano de ação. Ah, eu tenho que ligar para 30 pessoas, detesto ligar para 30 pessoas. Se você falar isso, vai ser muito chato. Eu também não gosto muito, mas sabe o que eu faço? Eu monto um script, entro aqui na sala que eu tô, fico em pé, me arrumo e eu converso em pé com os meus clientes. Eu não converso sentado, não, porque a voz, pessoal, outra pessoa do outro lado, ela recebe a sua voz em tons diferentes. Então, pense muito bem nisso, tá bom? Toda ação tem que ter começo, meio e fim. A maioria começa uma coisa e não termina. Toda ação tem que ter objetivo curto. O que é objetivo curto? Diário, pessoal. Começa a fazer isso. Tem que ter metas diárias, metas mensais e metas semanais, ok? Meta diária, mensal, semanal e mensal. Tem que ter. A Cristina tem que saber hoje quais são as metas dela para hoje. A Marli tem que saber quais são as metas dela para hoje. O Wilson tem que saber quais são as metas dele para hoje. O Wilson às vezes está numa fase, não sei se depois o Wilson vai poder falar, mas talvez ele está numa fase hoje que ele está só no plano de ação, só no operacional. Ele não consegue pensar na empresa, ele não consegue pensar na estratégia. Se ele quiser crescer, só tem um jeito. Ele tem que treinar alguém para ajudar ele, para que ele possa ganhar mais clientes. Então, a gente tem que entender o plano de ação e descobrir se tem alguma área da minha empresa que está estrangulada. O que é estrangulada? Ninguém consegue fazer mais do que está sendo feito hoje, está dependendo de uma pessoa só, e eu não vou conseguir crescer se eu não mudar o meu plano de ação. E as ações devem ser checadas ao final de cada período, dia, semana e mês. Vamos citar um exemplo? A Marli diz que tem que ligar para 15 pessoas por dia. Hoje, chega no final do dia, ela ligou para 12. Amanhã tem que ser 18. Não tem alternativa. Então, tem que ser checado diariamente para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, ok? Depois do plano de ação, é a gente avaliar a nossa produtividade. Eu vejo hoje, pessoal, principalmente na época de Covid, as pessoas estão trabalhando mais e produzindo menos. Não sei se vocês compartilham com esse mesmo sentimento, ou seja, eu fico trabalhando antes do horário, vou até depois do horário e sinto que estou produzindo menos. Por quê? Porque a gente está cada vez mais tecnológico e a gente está cada vez mais perdendo tempo com coisas que não são necessárias. Então, a Marli só não ligou para 15 pessoas porque ela acessou o WhatsApp dela 16 vezes no dia, entrou no Facebook 13 vezes, assistiu 2 vídeos de YouTube, entrou no site 2 vezes para ver se o Biden ou o Trump ainda alguém ganhou ou não ganhou, assistiu um programa dela aí preferido, fez isso, fez aquilo e não fez o que tinha que ser feito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa produtividade, porque a gente tem o que a gente chama de ladrões do tempo, redes sociais, grupos de WhatsApp, joguinhos no celular, sites que você visita com frequência e não vão mudar a sua vida. Tem gente que se especializou para ver quantas pessoas morreram de Covid. Todo dia o cara entra e investe 30 minutos da vida dele para ver quem morreu em Portugal, quem morreu no Brasil, quem morreu... Gente, se não é a área dele, ele está gastando tempo com coisa que é desnecessária. Não é para virar um alienado, não é isso que eu estou falando. Mas você também não pode entrar no vício de entrar em sites repetitivos toda hora para buscar informações que você já leu de manhã e não mudou. Então, é muito importante. Prosperidade, aí é o maior erro dos empreendedores. Pessoal, a empresa foi feita para dar lucro, ok? Você pode ter propósito, você pode ter missão. A Marli fala, a minha missão é transformar a vida dos meus clientes para que ele tenha proteção com o carro, que ele se sinta seguro no veículo dele, que ele possa viajar. Tudo isso é lindo e é válido. Mas a mecânica no final dos 30 dias tem que dar lucro. Então, você tem que entender como é que você vende seu produto, seu serviço, qual é o valor que o mercado paga no seu produto, seu serviço, como é que você distribui o seu produto, seu serviço, como é que você vende o seu produto, serviço, como é que você entrega o seu produto, serviço, quanto você quer ganhar com esse negócio. Isso tem que estar escrito, pessoal. Quanto é que a Cristina e a sócia dela querem ganhar por mês
nesta empresa de limpeza? Quanto é que a Marli quer ganhar por mês sendo dona de uma oficina mecânica? Quanto o Wilson quer ganhar por mês instalando ar-condicionado? Então, quanto é que o Joey quer ganhar por mês na empresa dele? É muito importante. A empresa tem que dar lucro e muito lucro. Não pode dar pouco lucro, não. Ela tem que dar muito lucro. Então, é muito importante você entender como é que você vai fazer isso, tá bom? O último propósito que a gente vai finalizar aqui é que você já fez, né? O que você já fez até agora? Então, o que você faz hoje, todo dia, está te levando para a riqueza financeira ou para a pobreza financeira? O que você faz hoje, todo dia, está te levando para alcançar o seu propósito ou está te afastando do seu propósito? O que você faz hoje, todo dia, faz diferenças positivas ou negativas na vida das pessoas? Duas perguntas muito importantes para quem está aqui na sala. O que você está fazendo hoje te faz feliz ou triste? O que você está fazendo hoje te faz saudável ou doente? Então, são perguntas extremamente importantes. E hoje é o seu grande dia de escolher ter uma vida extraordinária. Espero que vocês tenham gostado. O tempo é curto, mas acredito que eu tenha passado aí o recado para vocês. Estou aberto a perguntas. Obrigado.